Olá! Hoje nossa análise vai fundo em umas obras de infraestrutura, assim, monumentais mesmo, que estão redefinindo a engenharia global, sabe? Vamos começar lá na China, com a impressionante ligação Shenzhen-Zhongshan, que fica no delta do Rio das Pérolas. A gente quer explorar não só a obra em si, que é gigante, mas o impacto dela e como ela se conecta com projetos parecidos, inclusive um bem importante aqui para o Brasil. Pensa na necessidade lá, conectar Shenzhen, que é um polo tecnológico enorme, com o Zhongshan, um centro industrial. Antes, essa viagem podia levar tipo umas 2 horas. Um problemão logístico, né? A escala é difícil até de imaginar. São 24 quilômetros cruzando o delta. E não é uma ponte simples, não. É um sistema bem complexo. Tem trechos de ponte estaiada, sabe? 2 ilhas artificiais que foram construídas do nada. E o mais incrível talvez seja um túnel subaquático de quase 7 quilômetros. 6,8 quilômetros. E não é um túnel qualquer. É um dos maiores e mais largos do tipo no mundo, construído assim a 40 metros de profundidade. Para fazer isso, eles usaram segmentos pré-fabricados imensos. Imagina umas caixas de concreto gigantes feitas em terra firme e aí cuidadosamente afundadas e conectadas lá embaixo, tipo um Lego submarino gigante. É uma técnica que acelera a construção e garante a precisão, né? E tudo isso pensado para aguentar terremoto, tufão, que é comum por lá. A engenharia nossa, de tirar o fôlego. E é fundamental colocar essa obra em contexto, né? Existem sim túneis submersos mais longos. O Seikan no Japão, por exemplo, tem quase 54 quilômetros, mas é ferroviário. Ou o Eurotúnel entre Reino Unido e França com 50 quilômetros, sendo quase 38 quilômetros debaixo d'água. Mesmo na China, tem o túnel da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, com 6,7 quilômetros submersos, bem parecido em tamanho. Mas assim, a tecnologia do túnel imerso, apesar de super avançada, não é a única história aqui. O ponto central, eu acho, é o problema que essas megaestruturas resolvem. Um problema que se repete em vários lugares. Como que polos econômicos e portos gigantes superam barreiras geográficas, né? Gargalos mesmo. O que a gente vê é um padrão global. Essas combinações de pontes complexas, túneis, ilhas artificiais, virando ferramentas estratégicas para destravar a economia de regiões inteiras. E o impacto lá no delta do Rio das Pérolas parece ser transformador mesmo. Aquela viagem de 2 horas que a gente falou entre Shenzhen e Zhongshan caiu para coisa de 20 minutos. 20 minutos. É uma mudança drástica. É uma mudança drástica. Totalmente. Isso não é só conforto, né? É uma reconfiguração da economia local. Facilita demais a logística de alto valor, a produção just in time entre esses polos. Muda o jogo para como as empresas operam ali. Com certeza. E o acesso aos portos gigantescos de Shenzhen e Guangzhou fica muito mais ágil para a exportação. Exato. Consolida ainda mais o delta como um motorzão econômico global. E essa lógica, sabe, de superar barreiras naturais para turbinar a economia, a gente vê um eco direto aqui no Brasil. Tô falando do projeto do Túnel Santos-Guarujá. Ah, sim. O tão esperado túnel. Exato. É uma resposta para um desafio muito parecido. Ligar de forma eficiente as duas cidades que dividem o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Hoje essa ligação é complicada, né? Depende de balsa, que é lenta, ou de um desvio rodoviário bem longo. Isso cria gargalos, limita a eficiência do porto e encarece tudo. O projeto aqui prevê um túnel imerso também, de mais ou menos 1,5 quilômetros, passando por baixo do canal do estuário. O 1,5 quilômetro é menor que o chinês, mas ainda assim um desafio enorme, imagino. Sem dúvida. E a tecnologia é comparável, viu? Também vai usar esses segmentos pré-fabricados de concreto. Eles são construídos numa doca seca e depois afundados e conectados lá no fundo do canal. É uma tecnologia já comprovada, usada no Eurotúnel, nessa ligação chinesa. É a mesma lógica. É impressionante pensar que a gente vai ter isso aqui. Mas por que um túnel? Não dava para ser só mais uma ponte, talvez mais alta para passar navio? Ficou pensando no custo, na complexidade? Ah, ótima pergunta. Além da questão de custo, que sempre pesa, um túnel imerso tem uma vantagem crucial para o porto. Ele não cria nenhuma barreira física para a navegação. Manter o canal livre para os navios grandes é vital para o Porto de Santos. Não pode ter obstáculo aéreo ali. Entendi.
Faz todo sentido. E os benefícios vão muito além de só ligar cidades, né? A gente está falando de reduzir custo logístico de forma significativa, dar mais fluidez para as cargas que vão para o porto, principalmente na margem esquerda, lá no Guarujá, acabar com as filas da balsa e integrar melhor as cidades também. Tá, então o que tudo isso significa, assim, na prática, para o dia a dia, para a economia? Olha, fundamentalmente significa aumentar a competitividade do Porto de Santos lá fora, no cenário global. É deixar mais rápido, mais eficiente e até mais barato levar a produção brasileira para o mundo. Otimizar essa cadeia logística, o caminho que o produto faz da fábrica ou do campo até o navio, isso é vital para a economia do país. Exato. Obras como essa ligação Shenzhen-Zhongshan ou o futuro túnel Santos-Guarujá são bem mais do que só aço e concreto, né? Elas mostram a nossa capacidade, como humanos, de superar desafios da natureza e literalmente redesenhar os mapas econômicos. São investimentos estratégicos que conectam lugares, otimizam o comércio e puxam o desenvolvimento regional para frente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Conforme a gente continua construindo essas conexões gigantescas, como é que elas não só resolvem problemas de logística agora, mas também vão mudando, talvez quietinho, a dinâmica do nosso dia a dia, do trabalho, da nossa relação com o mundo, tanto aqui pertinho quanto lá longe? Fica aí a reflexão.